Olá, meus alunos! Vamos agora para a subtração de fração. Bom, na subtração a gente também vai ter dois casos. Um que vão ser com os denominadores iguais e o outro com os denominadores diferentes. Quando os denominadores forem iguais, a gente só vai precisar repetir. E quando os denominadores forem diferentes, a gente vai precisar utilizar o MMC. Ok? Então vamos lá. Se, por exemplo, vamos supor que eu tenho 3/5 menos 2/5. Esses denominadores, lembrando que denominadores são quem fica embaixo. Esses denominadores são iguais? São. Então, a gente vai fazer o quê? Repetir. Em cima, os numeradores. Quando acontece isso, a gente só repete e subtrai os numeradores. Ou seja, quanto é 3 menos 2 é igual a 1. Então, o resultado dessa fração é 1/5. Outro exemplo. Se eu tiver 5/6 menos 2/6. São denominadores iguais? 6 e 6 são iguais. Ou seja, repito e subtraio os meus numeradores. Se eu tenho R$5, vou lá na padaria e gasto 2. Eu fico com quanto? Com 3. Ok? Agora vamos utilizar exemplos com denominadores diferentes. Vamos lá. Se eu tiver 7/4 menos 5/6. Os denominadores são o que agora? São diferentes um do outro. Ou seja, eu vou precisar utilizar o meu MMC. Mas antes da gente fazer o MMC, a primeira coisa que a gente precisa fazer é decompor os números, tá? Decomposição de números primos. Ou seja, pega aqui o 4 e o 6. Qual o menor número primo que eu consigo dividir o 4 e o 6 ao mesmo tempo? Ou um dos dois números? Seria quem? Por 2. 4 dividido para 2 é igual a 2. 6 dividido para 2 é igual a 3. Vamos lá. Tem algum número ainda que divida por 2? Tem. Vai ficar 1. E eu repito 3, porque o 3 não é divisível por 2 nos números naturais. Qual o número que eu posso dividir o 3? É o 3, próprio 3. Repito 1 e aqui fica 1. Agora vamos calcular. Quanto é 2 vezes 2? 4. E 4 vezes 3 é igual a 12. A gente fez isso. Agora o que é que acontece? Vocês podem colocar aqui ao lado. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? 12 menos 12. Tia, por que a senhora está colocando duas frações? É para corresponder às duas frações que a gente já tem, ó. A gente não tem uma e duas frações. Essa daqui vai corresponder à primeira e essa daqui vai corresponder à segunda. Ok? Aqui vai ser a mesma coisa da soma de frações. O que acontece? Adição de fração. A gente vai ter que pegar esse denominador que a gente encontrou, sempre o novo denominador que a gente encontrar, dividir pelo denominador da fração passada e o resultado a gente multiplica com o numerador. Ok? Então, vamos lá. 12. A gente faz o que com o denominador da fração passada? Divide. Ou seja, 12 dividido por 4 é igual a quanto? Igual a 3. E 3 vezes 7 é igual a 21. Pronto. Mesma coisa com a minha segunda fração, ó. Tá aqui, ó. Segunda fração. 12 dividido para 6 é igual a quanto? Igual a 2. E 2 vezes 5 é igual a 10. Depois que eu fiz isso, o que vai acontecer? Eu consegui igualar, consegui ter meus denominadores iguais graças ao nosso MMC. Então, a gente faz o que agora? A gente repete o denominador, cai igual aquele primeiro caso que a tia fez, e subtrai os numeradores. Ou seja, 21 menos 10 é igual a quanto? Igual a 11. Tia, mas se tivesse 3 frações em cima, tia, o que eu ia fazer? Eu ia ter que colocar também
3 frações embaixo, correspondendo. Por exemplo, se eu tiver essa fração aqui, são denominadores iguais ou diferentes? São denominadores diferentes. Ou seja, vai precisar do MMC. Vamos lá. Primeiro número a gente divide por 2. 18 dividido por 2 é igual a quanto? Igual a 9. 12 dividido para 2 é igual a quanto? Igual a 6. 9 não dá para dividir por 2, então repito. Tem algum número que é divisível por 2 ainda? Tem, o 6. Para ser divisível por 2, precisa terminar com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8. Ok? Então, aqui, 2. 9. 6 dividido para 2 igual a quanto? Igual a 3. E aqui, 9. Agora, qual é o outro número depois dos 2 que eu consigo dividir esses 3 números ou um desses números? Lembrando sempre que eu tenho que vir do menor número para o maior. Nunca posso ir pro último número, tá bom, gente? Então, aqui é o 3. Que 3 veio da tia? Perdão. 3. 9 dividido para 3 é igual a quanto? É igual a 3. 3 dividido para 3 é igual a 1. 9 dividido para 3 é igual a 3. Agora eu vou por 3 novamente. Fica 3 dividido para 3 igual a 1. Repito 1, que já foi dividido. E 3 dividido para 3 é igual a 1. Agora vamos calcular o MMC. 2 vezes 2 é igual a quanto? Igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. E 12 vezes 3 é igual a 36. Vou apagar isso aqui, tá? Qualquer coisa, por favor, voltem ou pausem. Então, nosso MMC deu igual a 36. Vocês estão vendo que tem primeira fração, segunda fração e terceira fração, né? Ou seja, a gente vai precisar fazer, ó, igual a primeira fração menos segunda fração menos terceira fração, ok? 36 embaixo porque foi o nosso novo MMC que a gente encontrou. 36, a gente divide pelo denominador da primeira fração, ó, primeira fração com primeira fração, segunda fração com segunda fração e terceira fração com terceira fração, ok? Então, eu divido. 36 por 18 é igual a quanto? Igual a 2. E 2 vezes 17 é igual a 34. Vamos lá. Segunda fração. 36 dividido para 12 é igual a quanto? É igual a 3. E 3 vezes 5 é igual a 15. Agora de novo. 36 dividido para 9 é igual a quanto? É igual a 4. E 4 vezes 4 é igual a 16. Sempre eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Muito bem. Se garantiram. Vamos lá. Só colocar aqui o número que estava aqui. Pronto. Denominadores iguais. Eu repito meu denominador, ó. 36. E agora eu subtraio. 34 menos 15 e o resultado menos 16. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 3. Tá bom? Então, tá aqui a nossa subtração com frações. Ok? Agora vamos ver um pouco sobre probabilidade. Tá? Probabilidade. Vamos lá. Então, vamos supor que eu estava aqui numa competição querendo ganhar, né? Querendo ganhar. E a aposta foi o quê? Se eu pegasse coroa com uma moeda de 10 centavos, tá? Que é a moedinha de 10 centavos. Se caísse coroa, eu ganhava a competição.
E se caísse cara, eu perdia. Então, o que era? Eu ia jogar a moeda pra cima. Se caísse em coroa, eu ganhava. Mas se caso fosse cara, eu perdia. Então, o que acontece? Quantas chances tem de cair coroa quando joga a moeda de 10 centavos? Apenas uma chance. Mas ela tem quantas chances de cair? Ela tem 2 chances de cair. Que é o quê? Cara ou coroa. Então, o que acontece? Nessa minha parte de probabilidade, em cima fica os meus casos favoráveis, resultados favoráveis, que são o quê? Aquela quantidade que me possibilita de ganhar. E embaixo fica o quê? Os meus resultados possíveis, aqueles que existem. Por exemplo, quando eu joguei minha moedinha de 10 centavos para cima, ela tinha, se eu queria que caísse coroa, para eu poder ganhar, então só tinha uma possibilidade de cair coroa. A moeda, ela cai cara ou coroa. Então, coroa, ela só tinha uma possibilidade de cair. E embaixo era a quantidade de casos possíveis. Se eu jogo uma moeda para cima, ela tem quantos resultados possíveis de cair? Ou ela cai cara, ou ela cai coroa. Ou seja, ela tem 2 casos. Então, tá aqui, ó. Acabei de fazer a probabilidade de eu ganhar. Ó, formulazinha é essa, ó. Quantidade de casos favoráveis e embaixo é possíveis. Ok? Então, vamos lá para a nossa segunda. Anotem isso aqui, ó, que é muito importante. Ok? Vamos lá agora para o nosso segundo caso. Aqui, gente, a tia vai contar uma história que tem no livro de vocês, na página 67. 67. Vamos lá. Vimos a abertura desse capítulo. Uma situação que aplica a ideia de probabilidade, que é a probabilidade ou chance de algo acontecer, tá? Considera a seguinte situação. Marina e Pedro empatam em um jogo promovido por um canal de televisão. Para o desempate, a emissora sugere que eles participem de um novo jogo, no qual cada um deverá lançar um dado e o vencedor será aquele que apresentar o maior número voltado para cima. Ou seja, se a Marina cair o número da Marina 3, o Pedro ele vai ter que jogar um número maior do que 3 para poder ele ganhar essa competição. Ok? Só que o que acontece? Pedro permite que gentilmente que Marina lance o dado primeiro. E a Marina, quando ela lançou o dado tem qual o lado das faces? Ele tem 1, né? 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Então, essas são as faces do dado. Qualquer dado tem essas faces. Então, quando a Marina lançou o dado, o dela caiu o quê? Caiu em 4. Então, o que acontece? O Pedro, ele vai ter que colocar os números maiores que 4. Quais são os números maiores que 4 aqui? Seria 5, perdão. Seria 5 e o 6. Então, para ele ganhar, ele tem o quê? 2 probabilidades, ó. Tem o 5, tem 2 chances. O 5 e o 6, que são maiores que Marina. Ou seja, o Pedro tem 2 chances, ó. Casos favoráveis a ele de acontecer. De quanto? Quanto é o meu total no dado? Tem quantas faces? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5 e tem 6. Então, é 2 chances de 6. Tá? E se eu for reduzir isso? Se eu for reduzir isso a 2, ó.
Se eu for fazer uma simplificação de fração, aqui vai ficar igual a quanto? Igual a 1. 6 dividido para 2 é igual a 3. Então, ele tem chance de 1/3 que ele ganhe. Ou seja, se ele jogar o 5 ou o 3, ele ganha. Tá bom? Agora, uma dica aí para a primeira questão da página 68. O que acontece? Mais em cima fala. Vamos calcular a probabilidade de, no lançamento simultâneo de 2 dados comuns, ou seja, eu vou jogar 2 dados ao mesmo tempo, o produto dos resultados obtidos ser múltiplo de 4, ok? Então, para auxiliar isso daí a organização, inicialmente vocês vão ter que fazer uma tabela de 2 dados. Ó. Cada dado ele tem quantos números? Quais são os números que tem nas faces dele? Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5 e tem o 6. Aqui do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, lá embaixo. Que não coube. Aqui só é uma ajuda para vocês terem uma ideia, tá? Aí vocês continuam. O que acontece? Meu primeiro dado, aconteceu o quê? Ele teve 1 e o outro também teve 1, ou seja, 1 vezes 1 é igual a quanto? Igual a 1. 1 vezes 2 igual a 2. 1 vezes 3 igual a 3. 1 vezes 4 igual a 4. 5 vezes 1 é igual a 5. E 5 vezes 6 é igual a 6. Agora o segundo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 4 igual a 8. 2 vezes 5 igual a 10. E 2 vezes 6 é igual a 12. Mesma coisa com 3. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 igual a 6. 3 vezes 3 igual a 9. 3 vezes 4 igual a 12. 3 vezes 5 igual a 15. E 3 vezes 6 é igual a 18. Então, vocês vão calculando aqui, ó, até terminar lá o último 6. Depois disso, vocês vão falar quantos resultados possíveis deram. Ou seja, vocês vão contar cada bloquinho desse, ó. Cada bloquinho desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vão até os resultados que vocês encontrarem. Depois, ele quer saber quantos números, no item na 3, quantos números deram resultado que são múltiplos de 4. Ou seja, 4 multiplicado por algum número e esse resultado, e seja esse resultado. Ou se eu dividir qualquer número, dê uma divisão exata quando dividir por 4. Ok? Então, tá aí. Uma dica aí para a questão da página 68.